Amados irmãos, o Senhor nos traz aqui essa noite. Tenho certeza que cada um que aqui se encontra ouviu o convite, ouviu o chamado do Senhor, atendeu ao seu apelo. O Senhor está nos convidando a cada dia a nos aproximar mais e mais. Vivemos em dias muito difíceis, sobretudo para a igreja do Senhor Jesus, porque com respeito ao mundo, nós já sabemos que o mundo jaz no maligno, não há cura, não há solução para o mundo, há salvação para as pessoas, mas o mundo, enquanto essa instituição que se opõe ao Criador, não há saída. Agora, a igreja do Senhor, por outro lado, eu creio que onde ela que se encontra em maior dificuldade, uma vez que a igreja de Cristo, ela deveria hoje estar vivendo momentos, de realizar o seu papel de coluna e baluarte da verdade, enquanto aqueles que são testemunhas da verdade, testemunhas do Evangelho, testemunhas de Cristo, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, para manter ou fazer acontecer o testemunho de Cristo sobre a terra. E na semana passada nós começamos aqui a falar acerca do que é reavivamento. Nós apresentamos uma das razões porque nós, enquanto igreja, e a igreja do Senhor em toda a terra, enquanto tal, o motivo porque nós ainda somos tão lentos, tão tardios, e porque nós ainda não conseguimos, enquanto igreja, ser uma grande tocha que ilumina e aquece o mundo por meio do testemunho de Cristo. Vocês se lembram qual foi a causa apresentada para essa fraqueza espiritual na semana passada? Quem se lembra? Falta de diligência foi lá dentro, né? Alguém se lembra? Ninguém lembra, né? Pois a mensagem está lá no YouTube para os irmãos ouvirem. E queridos, assim, é engraçado, né? Chega a ser engraçado, de fato. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Imaginem só, suponhamos que Deus tenha falado conosco na semana passada. Suponhamos, né? Quem está me entendendo? Ou por que eu estou dizendo suponhamos? Se Ele tiver falado conosco semana passada, imagine que hoje nós não sabemos o que Ele nos falou. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sei que na hora foi muito bom, todo mundo ouviu com atenção, todo mundo reverenciou, todo mundo amou, mas se nós não nos lembramos de nada, absolutamente, se as coisas passam e nós não guardamos, não é guardar a mensagem como um todo, não, é guardar a ideia, né? A semana passada o Senhor nos disse que o nosso grande problema, o que nos impede de avançar, de caminhar, são exatamente as trevas do nosso coração que nos iludem, nos cegam e nos faz ficar, portanto, prostrados à beira do caminho. Quem se lembra disso? Ou seja, qual é o meu problema? Qual é o seu problema? Qual é o problema de cada um de nós? É que nós estamos tomados pela ilusão desta vida, com tantas coisas, inclusive com os nossos pecados, que já nos são tão domésticos, né? Foram domesticados, são tão naturais, que nós já não conseguimos mais tocar as coisas espirituais. Somos cristãos, somos fiéis naquilo que é possível ser, esteticamente, exteriormente, mas levamos uma vida sem um progresso efetivo de vida espiritual. Isso foi dito na semana passada. E como o que eu tinha preparado
era mais ou menos uns 3 a 4 tópicos. Eu não pude falar tudo isso no domingo passado, falei apenas um tópico, e eu senti no coração de trazer o outro tópico nesta noite, com o título: O Espírito é o que dá vida. Então, voltem para mim agora a atenção de todos vocês e entendam que hoje nós vamos apresentar para vocês mais uma razão, mais um motivo porque nós nos esforçamos tanto, presta atenção, porque nós desejamos tanto ser um cristão vivo, cheio do poder e da graça de Deus, enquanto testemunha de Cristo Jesus, e não somos. O que impede? Por que você deseja tanto, mas parece não alcançar? Será que nós estamos fazendo alguma coisa errada? Será que nós estamos mexendo na chave errada? Será que nós não entendemos ainda que existe um mecanismo que foi colocado para nós há muito tempo, há séculos atrás, e que até hoje nos arrasta, até hoje nós somos enredados e acabamos nos distraindo para aquilo que é essencial, para aquilo que deveria ser, né? E é isso que nós queremos então apresentar, mais uma razão, mais um motivo. Eu quero começar convidando vocês a abrirem a Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 3. Todos encontraram? Apocalipse, capítulo 3. Eu quero ler apenas os 3 primeiros versículos. Façam um esforço de acompanhar o pensamento dessa mensagem. Diz assim, queridos, olha: ao anjo da igreja em Sardes escreve: essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Queridos, estas são as primeiras palavras dessa carta à igreja em Sardes. Essa é uma entre 7 cartas que constam aqui no Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. São elas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós entendemos pelo estudo do Apocalipse que essas 7 cartas, que na sua origem foi dirigida a 7 igrejas da Ásia Menor, nós entendemos que essas cartas são sobretudo proféticas. Haja vista que o Apocalipse é um livro de profecia, é um livro profético, e portanto essas cartas elas têm um caráter profético, o que significa que essas 7 cartas é o próprio Cristo falando com a sua igreja, e a sua igreja que é representada ao longo de toda a era, de todo esse tempo, como sendo 7 períodos. A igreja em Éfeso seria a igreja do primeiro século. A igreja em Tiatira, ou melhor, Esmirna, seria a igreja do segundo século. Pérgamo seria a igreja do terceiro século. E assim sucessivamente, até chegarmos no século 21, a igreja de Laodiceia. E veja que nós estamos aqui hoje trazendo aos irmãos o que Jesus diz à igreja de Sardes, que seria a 4ª igreja, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, a 5ª igreja. E essa igreja, ela coincide num tempo histórico, num momento histórico, exatamente com a igreja da Reforma Protestante. Ou seja, quando você lê essas cartas do Apocalipse, essas 7 cartas, e você procura encontrar a relação
histórica com a igreja, você vai encontrar que Sardes coincide com a igreja do século 17, né? Melhor, 16, 1500 e em diante. E ali nós temos, portanto, uma carta que fala com a igreja, aqueles que haviam acabado de sair de Tiatira, né? Acabado de sair do catolicismo romano, e agora Cristo traz a essa igreja daquele tempo. Não confundam, porque alguém pode pensar que essa carta seria a igreja reformada da atualidade. Não é essa a relação, é com o tempo. Nenhuma carta dessa aqui é dirigida a um grupo específico, a uma denominação específica, não. É ao espírito de um tempo, perfeito? Então, quando o Senhor se dirige a esse tempo, Ele diz: olha, eu me dirijo a uma igreja que tem nome de que vive, mas está morta. Ora, imagine Jesus dirigindo-se à sua igreja, dizendo: olha, tens nome de que vives, mas estás morto. Vemos aqui uma condição espiritual da igreja, que embora tivesse em atividade, tivesse obras, inclusive foi de um tempo em que muitas verdades bíblicas foram sendo trazidas, né, ao conhecimento da própria igreja, mas espiritualmente ela não gozava de saúde perfeita. O que significa muito bem que é possível, e muito possível, que uma igreja tenha muita obra, muita atividade, muito estudo, muito conhecimento, muito entendimento das doutrinas, mas ao mesmo tempo seja uma igreja espiritualmente fraca, espiritualmente morta, não é? Morta. E alguém poderia perguntar: ora, mas como pode ser isso? Como pode uma igreja, porque aí é um paradoxo, né? Porque se é igreja, presume-se que a igreja é formada de pessoas que nasceram de Deus, sim ou não? São aqueles de quem é dito lá em Efésios: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, Ele vos deu vida. Então, o que é a igreja? Ora, são aqueles que estavam mortos, receberam vida, e que agora, enquanto aqueles que renasceram em Cristo, ressuscitaram com Cristo, formam o corpo de Cristo. Mas de repente Jesus se volta para esta igreja e diz: tens nome de que vives e estás morto. Não é um paradoxo? Não parece aqui uma contradição? Mas eu quero chamar os irmãos a compreenderem em que sentido se dá a ideia de que uma igreja tem nome de que vive e ao mesmo tempo ela está morta. Como pode, o que deve acontecer para que esse estado caótico de morte se instaure na igreja? Nós vamos tocar aqui num ponto que eu acredito que todos nós, todos os crentes, de uma maneira geral, o DEVAP e todas as denominações, eu não vejo algo diferente na experiência cristã da igreja de Jesus Cristo. Todos os cristãos se encontram dentro de uma mesma situação e uma mesma condição em relação a Deus e em relação à sua palavra. A saída para nós entendermos esse texto se encontra exatamente na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Preste atenção que nesse capítulo, eu não vou ler com vocês, o texto é muito longo, se for preciso eu busco 1 ou 2 versículos, mas vamos avançando, eu vou trazendo para vocês anotem aí para que vocês verifiquem na Bíblia de vocês. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele traz ali um entendimento fantástico, ele comparando a antiga aliança com a nova aliança. Presta atenção, queridos, olhem para mim. Não é verdade que o DEVAP se orgulha, um orgulho humilde, santo, de que nós temos o pleno entendimento da diferença entre Antigo Testamento e Novo Testamento? Parece coisa pequena, mas é coisa muito grande. Alguém que entende que a Bíblia Sagrada como um todo, esses 66 livros, estão divididos
em dois testamentos, o antigo, né, do qual é dito que é ultrapassado, a própria Escritura, o próprio Novo Testamento vai explicar que o Antigo Testamento é ultrapassado, é obsoleto, porque ele caducou. Ou seja, o Antigo Testamento, ele tinha uma razão de ser, ele tinha um objetivo, e ele cumpriu totalmente o seu objetivo, e quando então aquilo para o qual ele fora escrito, ele alcança, então ele deixa de ser. Não há razão para continuar a ser, uma vez que o seu objetivo foi cumprido. Se vocês lerem, por exemplo, Hebreus capítulo 8, versículo 13, né, o escritor aos Hebreus claramente diz que aquela aliança, ela caducou, ela entrou em desuso, ela está ultrapassada. Então Paulo vai falando disso no capítulo 3 de 2 aos Coríntios. E nós aqui temos esse conhecimento, nós já falamos tantas vezes, e todos os irmãos que sabem disso podem dizer assim: puxa, que maravilha, eu sei que nós somos do Novo Testamento, eu sei que nós somos da Nova Aliança, e por isso nós não devemos viver segundo a lei de Moisés. E aí, se vocês pedirem um exemplo, se alguém pedir um exemplo, o que eles vão citar? O que nós vamos citar? O que todo mundo vai citar? O exemplo do dízimo. É o primeiro que vem na mente de todo mundo. E aí fica aquele orgulho santo, né, de que nós temos clareza de que o Antigo Testamento passou e o Novo Testamento chegou, vivemos uma nova aliança. E aí então nós achamos que somente por entender isso tudo está resolvido. Daí as grandes e longas discussões, os grandes debates em torno do que deve e não deve ser acreditado, o que deve e não deve ser praticado. Uns defendem que não devemos fazer isso ou aquilo outro porque é do Antigo Testamento. Do outro lado, não, devemos praticar somente isso, não aquilo, porque somos do Novo Testamento. Essa é uma longa discussão, este é um longo debate, e nós vamos ouvir e ver isso constantemente, diariamente, abundantemente no meio cristão. Entretanto, eu pergunto, mas e daí? O que isso mudou na sua experiência com Deus? Você se julga melhor, mais firme, mais crente, mais vivo, mais orgânico, mais cheio de Deus, mais cheio da graça do que qualquer outro que viveu no Antigo Testamento? Você se sente melhor, mais em condições? Falamos de Moisés, não falamos? Porque Moisés está aí, nós então deveríamos ou não estar numa condição espiritual melhor do que a de Moisés, uma vez que vivemos num tempo de uma aliança superior, uma aliança em realidade, a aliança da verdade, a aliança da justiça, a aliança do Espírito. Porque nós falamos, a aliança do Antigo Testamento, como diz em 2 Coríntios 3, é a aliança da condenação e da morte. E a aliança do Novo Testamento é a aliança do Espírito. Nós sabemos disso, defendemos isso, mas a minha pergunta, e nós precisamos ao ler a Escritura sempre refletir, o que essa verdade muda e altera efetivamente na minha experiência. É só uma questão intelectual? É só uma questão de compreensão racional? É só uma questão de doutrina? Porque se for, isso é uma grande bobagem. Vocês entendem? Paulo vai explicar, e ele traz, em 2 Coríntios capítulo 3, ele traz um versículo, ele traz uma ideia que é a chave do discernimento. Quando ele compara a antiga aliança, a nova aliança e vice-versa, ele diz assim: olha, nós somos ministros de uma nova aliança. Pega isso aí. Nós somos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito.
porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Poucos entenderam esse texto até hoje, e eu vou ousar dizer, até os que dizem que entenderam, não compreenderam. Vocês acreditam nisso? Até aquele que diz que entendeu e pensa que compreendeu, não entendeu. E eu vou dizer o motivo por que não compreenderam. E vocês serão a prova do que o que eu estou dizendo é a verdade. Aqueles que defendem o entendimento desse texto, eles dizem assim: olha, Paulo está ensinando que o ministério da letra que mata é o Antigo Testamento, e que o Novo Testamento é o ministério do Espírito e da vida. Mas a pergunta é: o que eles, esses que assim dizem, entendem da aliança da letra e da aliança do Espírito? Vocês sabem o que eles entendem? Eles entendem isso aqui, ó. Eu vou abrir aqui exatamente. Em qualquer lugar que eu abrir aqui vai dar certo, porque vocês não vão estar vendo o texto. Eles entendem assim, ó. Essa parte daqui é a letra, e essa parte da direita, que é o Novo Testamento, é o Espírito. Quem está me entendendo? Eles entendem a letra que mata como sendo a lei de Moisés, que estrutura o Antigo Testamento. E eles entendem a aliança do Espírito como sendo Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses e assim até Apocalipse. Ou seja, eles entendem que o Novo Testamento são 27 livros. Eles entendem que a aliança do Espírito são as normas, são os mandamentos que pertencem ao Novo Testamento. Ou seja, eles não entendem que quando Deus fez uma aliança com o povo de Israel no Antigo Testamento, lá é chamado de a aliança da letra. Preste atenção, porque a relação entre Deus e o povo de Israel se dava por meio de 2 tábuas de pedra. É Deus falando assim: pessoal, olha, eu vou dar para vocês aqui um estatuto para vocês viverem por meio dele. A lei de Moisés, os 10 mandamentos do Decálogo, estava ali com uma condição para que o povo de Deus pudesse obedecer a ele. Então, a relação era com a letra. É como que dissesse: começou o dia, e aí pessoal, o que diz mesmo lá o mandamento? Não posso esquecer do que diz o mandamento. Qual é o resultado quando alguém tenta viver em relação a Deus por meio de regras? Não sabe? A letra mata. Todos quantos quiserem se relacionar com Deus por meio de regras, daquilo que está escrito em tábuas de pedra, vai experimentar a morte. Onde diz isso? Romanos capítulo 7. Paulo dizendo que o bem que ele queria fazer, ele não conseguia realizar, porque toda vez que ele queria guardar a lei, ele encontrava dentro de si uma outra lei que guerreava contra a lei do seu entendimento e o fazia prisioneiro do pecado, até que quando ele chega e diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Agora passa-se para a nova aliança. Aí os crentes falam: pessoal, nós agora estamos numa aliança superior, a aliança da justiça, a aliança do Espírito, a aliança da vida. Só que eles entendem que é o Novo Testamento enquanto os livros escritos, e ao invés de eles se relacionarem com Deus olhando para as tábuas de pedra, eles ficam olhando para uma cartilha de papel e tinta, semelhantemente. Por mais que esses livros do Novo Testamento tragam a ideia da verdade, o conceito da realidade, a Bíblia, enquanto papel, não é realidade. Quem está me entendendo? Se você pegar a Bíblia todo dia e você olhar o livro, a letra, e você ler, e você vai se deparar com um texto que diz assim: olha, sede vós perfeitos,
como é o vosso Pai Celeste. Você fala assim, misericórdia. E agora? O que eu faço com esse mandamento? A vontade de viver naquele tempo do Antigo Testamento, que era muito melhor. Veio Jesus e diz, sede vocês, sejam perfeitos, como perfeito é o vosso Pai. Aí se você perguntar para o texto, mas o que é esta perfeição? O que significa ser perfeito como é perfeito o Pai Celeste? Aí o texto te responde, ser perfeito é você amar as pessoas, é você amar todas as pessoas, como o Pai as ama. Aí você pergunta para o texto, e como é que o Pai as ama? O texto dirá, Ele ama sem fazer diferença entre o mal e o bom. Olha para mim, pessoal. Duas pessoas, o mal e o bom, o justo e o injusto. Você olhar e você não fazer distinção, isso não é uma coisa muito alta, uma exigência muito grande. Por quê? Porque logo entra o nosso senso de justiça. Esse vagabundo não merece. Sim ou não, pessoal? Esse vagabundo tem que ser preso. O nosso senso de justiça que nos leva ao julgamento. Nós julgamos, nós condenamos, nós sentenciamos, nós só não executamos, não é nem porque Deus não deixa, é a Constituição Federal que não te deixa resolver a parada com um camarada injusto, perverso. Senão você resolveria rapidamente a questão. E agora eu pergunto, aí vem Jesus e disse, sede vós perfeitos, amem a todos indistintamente. O Pai Celestial dá o sol e dá a chuva para os maus e para os bons, sem jogar na cara, sem nada, é só o amor e a bondade que se derrama abundantemente. Aí você que é da nova aliança, você que é do Novo Testamento, neste momento, vendo este mandamento, você se sente cheio de um poder interior, que te capacita e te habilita, não somente te convence, não somente te transforma no entendimento, mas é como uma explosão de amor a todas as pessoas diariamente, porque você lê o texto, não é verdade? O que acontece? Você sabe e você concorda discordando do texto. Você concorda porque você não é louco de discordar de Jesus, mas você finge que não está entendendo e vive como se nunca soubesse do que Jesus disse. Essa é a verdade. Queremos ser uma igreja reavivada, fingindo que não escutamos o que Jesus disse. Nós estamos igual a cachorra lá de casa. Lá em casa tem uma cachorra chamada Gaia. Ela é de uma inteligência. Vocês pensam que cachorro não sabe das coisas? É igual menino. Quando eu vou colocar comida para ela, que ela está deitada, dormindo com o olho fechado, fingindo, né? Para poder ficar escutando as conversas, eu falo, Jane, vou colocar a comida da Gaia. Ela já levada. Só que ela não tem humildade de ficar ali esperando a comidinha. Ela levanta, sabe o que vai acontecer e finge que não está acontecendo, vai sair correndo, vai lá para frente para poder se chamar. Ela fica disfarçando que não está entendendo a coisa. Mansa. Nós somos assim, nós sabemos, mas na vida diária fingimos que isso nem existe. Você vai perguntar, vocês concordam com Jesus? Lógico, Jesus não pode errar, Ele não pode mentir, Ele não pode se equivocar, então nós dizemos que Ele está certo, mas nós concordamos com Jesus, discordando nas obras, discordando no procedimento, porque na verdade nós não concordamos com Jesus, nada. Bobagem. Para. Pessoal, mas aí vamos lá, mas nós não estamos na nova aliança? Qual é o nosso problema? Nós tomamos a nova aliança pela letra. Quando Paulo diz que a letra mata,
Evidentemente que no contexto imediato ele se refere à lei de Moisés, sim, mas o sentido espiritual é que a nova aliança não são os 27 livros do Novo Testamento, ainda que os 27 livros façam referência à aliança do Espírito. Na verdade, se não houvesse esses 27 livros, se não houvesse Mateus, nem Marcos, nem Lucas, nada disso, deixaria de haver a aliança do Espírito? A aliança do Espírito independe do que escreveram acerca dela. Entendam definitivamente o que está aqui, o que consta no Novo Testamento, são apenas os conceitos em relação à aliança do Espírito. Quando Paulo diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele está dizendo o seguinte: olha, quando lá no Antigo Testamento Deus entregou a lei para Moisés, as 2 tábuas de pedra, aquela lei, porque externa ao homem, não podia mudar o seu coração, não podia mudar seu entendimento, não podia mudar a sua alma, e a despeito de quanto o homem conhecia o mandamento, ele não tinha o poder interior de viver segundo a lei de Moisés. Mas quando vem o Novo Testamento, a nova aliança, a aliança do Espírito, é como que dissesse: Deus agora, nessa aliança, Ele não vai mais escrever a sua vontade em tábuas de pedra, não, bobagem. Tampouco Ele irá escrever a sua vontade em celulose, em papel, ainda que possam escrever acerca disso, mas Deus inscreverá, na mente e no coração a sua lei, a sua vontade. Onde é que Deus inscreve a sua nova aliança? Onde é que Deus inscreve as suas leis? Onde é que Deus inscreve os seus mandamentos nessa dispensação do Novo Testamento? É dentro do coração do homem. Essa é a ideia. E daí, porque nós não estamos dando atenção ao coração, mas estamos preocupados com os textos, vivemos, como diz lá, a letra mata. Quanto mais você conhece da letra, menos poder você tem. Ora, cuidado, uma coisa não está em oposição à outra. Alguns falam: não vou ler a Bíblia e não vou estudá-la porque a letra mata. Não, não. Estudar a Escritura é uma coisa, é um dever, para você saber o que é. Agora, o que é vedado a nós é: nós não vamos viver por meio da letra. Precisamos dar atenção ao nosso espírito humano. É dentro de nós, é no nosso espírito que devemos viver esta verdade. Então, toda vez que você se deparar com algo como aquele que Jesus diz assim: olha, não resistais ao perverso. Puxa, não resistais ao perverso. Você fala: Senhor, está difícil, que a vontade que tem é de resistir ao perverso, pegar ele aqui pelo colarinho, entendeu? E colocá-lo no seu devido lugar. Não é a vontade que nós temos? Quando você se depara com o texto escrito em papel, embora não em tábuas de pedra, mas em papel, em que Jesus fala assim: olha, não resistais ao perverso, não pagueis o mal com o mal. Ora, já seria alto esse padrão: não pagueis o mal com o mal. Aí eu falaria assim: eu recebi o mal, então eu não vou pagar o mal com o mal, eu vou me isentar de pagamento, não vou pagar nada. Eu recebi o mal e fica por isso mesmo. Jesus disse: não, você deve retribuir o mal com o bem. Aí pesa mais ainda. Aí, diante disso, se eu ficar só nessa relação do conhecimento com a letra, eu vou ser como aquela igreja de Sardes: tens nome de que vives. Vocês são doutos da Escritura, vocês entenderam muito da Escritura, mas estáis morto. Falta o espírito interior que torna em realidade esse entendimento que você encontrou na Escritura.
a Escritura não é o fim. Poderíamos dizer que ela funciona ou deve funcionar como placas de indicação. Está no caminho, as placas vão indicando e você vai caminhando. As placas não te levam ao objetivo, e as placas em si não têm razão de ser em si mesmas. Está dizendo, siga adiante, você tem que deixar a placa e seguir adiante. Se você ficar com a placa dizendo, eu entendi o significado da placa, ela é branca porque tem esse significado, as letras são vermelhas por causa disso, porque tem placas amarelas, tem placas verdes, tem placas brancas. Vai resolver sua vida? A placa está dizendo, siga, é por ali. Aí você deixa a placa, já sabe e vai. Lá na frente tem outra placa e você vai seguindo a direção. A Escritura, ela vai dizendo, você não sabe disso, eu vou dizer como é. E você deve caminhar e deve proceder segundo a verdade. Mas como nos falta essa capacidade, aí você então, diante desses textos, não resistais ao perverso, não pagueis o mal com o mal, mas você deve retribuir o mal com o bem. Você tem que se prostrar diante de Deus. É o momento em que o crente deve recorrer ao Espírito. É o momento que você tem que compreender, Senhor, essa verdade, enquanto está na Escritura e no meu entendimento, é uma coisa. Agora, na vida real, na vida prática, onde eu encontro a força para poder viver esta verdade? Aí você prosa o seu joelho e começa a buscar a Deus, começa a buscar em Deus essa força, esse vigor. É onde você então começa a falar, Senhor, olha, eu não consigo, eu não sou, eu não entendo, mas o teu Espírito é capaz por mim. E aí você então permite que o Espírito Santo comece a realizar em você aquilo que tem que ser realizado. O capítulo 6 de João é um capítulo muito semelhante, se você compará-lo a 2 Coríntios capítulo 3, porque lá Jesus falou uma coisa inaudita. Imagine só, se falando hoje as pessoas não estão compreendendo, imagine quando Jesus diz as palavras de João capítulo 6. A que público ele se dirige ali em João capítulo 6? Ora, para os judeus. Quem eram os judeus? Eram aqueles que tinham um relacionamento com Deus baseado na letra. Então eles tinham a lei de Moisés, os 10 mandamentos. Eles tinham o desdobramento dos 10 mandamentos em 613 leis. Eles tinham todo o aparato dos livros, dos escritos sagrados, por meio dos quais ele conhecia o que era a vontade de Deus. Eles pensavam, se nós cumprirmos isso tudo aqui, tudo estará certo. Aí chega Jesus e fala assim, olha, vocês têm Moisés, temos Moisés, vocês têm a Torá, nós temos a Torá. Vocês têm os profetas, os escritos, nós temos os profetas, nós temos os escritos. E vocês têm o templo, têm os sacerdotes, têm os sábados, e vocês vivem religiosamente baseado em tudo isso. Sim, nós somos o povo que recebeu de Deus tudo isso. Aí Jesus fala, olha, só existe uma condição para que vocês tenham vida eterna. É para esse povo. Só há uma condição para vocês terem vida e vida eterna. Vocês precisam comer o pão da vida. Quem está entendendo? Puxa, isso é um choque muito grande. Pense naquele povo. Pense no modo como eles entendiam as coisas. Pense. Eles tinham tudo, não tinham? Ele falou, olha, se não comer o pão da vida que desce do céu, não tem vida eterna, não tem jeito. Sem comer o pão da vida, não tem vida eterna. Aí o povo falou assim, mas que pão é esse? Aí Jesus responde, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Meus irmãos, guardem isso
definitivamente no coração. Só existe uma única maneira de você experimentar vida, e vida eterna: comendo de Cristo, recebendo Cristo para dentro de você. Você pode ser fariseu, pode ser saduceu, na linguagem de hoje, assembleiano, Deus é amor, iurde, adventista do sétimo dia, que nem vinagre coloca na salada para não pecar. Você pode ser do Devap. Jesus diz: bobagem, tem que comer o pão da vida, porque é esse pão que dá vida. Volta um pouquinho lá para Gênesis 3, não tinha lá duas árvores? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Qual era a árvore que trazia morte? Do conhecimento. E a da vida trazia o quê? Vida. E o que deveria o homem fazer? Comer de uma ou de outra. Se lá nós temos vida e morte, Gênesis 3, o que nós temos em 2 Coríntios 3? A letra mata e o espírito vivifica. Então faz a relação, árvore do conhecimento com a letra. Ou seja, se a sua relação é meramente intelectual e de conhecimento, morte. Acabou. Então pode ser isso. Você pode pegar aqui o membro do Devap, o menos esclarecido do Devap é ainda o mais esclarecido dos cristãos em geral. Mas e daí? Vocês entendem? E daí? Não somos melhores em nada, absolutamente. Partilhamos das mesmas fraquezas, das mesmas quedas, dos mesmos tombos, das mesmas angústias, do mesmo desespero, dos mesmos pecados. E alguém pode perguntar: então o que está adiantando? Aí você vai responder assim: o que está adiantando é que hoje eu estou descobrindo que não basta saber, tem que saborear, tem que comer. E não são as páginas, nem as letras, nem a tinta, mas é o sentido espiritual, é o espírito da palavra que deve habitar o meu coração. Os judeus ficaram meio perdidos quando Jesus falou que tinham que comer o pão da vida. Jesus diz: sim, mas vocês vão entender, tem que comer a minha carne e beber o meu sangue. Eles também não entenderam. Jesus tentou melhorar, piorou. Estava melhor o pão da vida, agora comer carne e sangue não dá certo. Qual é o sentido disso? E o pior, se eles não entenderam, nós daqui também não entendemos, porque até hoje ninguém entendeu. Porque os que melhor entenderam pensaram: tem que comer a carne e o sangue. Agora eu entendi, tem que comer a carne e o sangue para ter vida. O outro: é verdade, mas como pode ser isso? Como é que eu vou comer a carne e o sangue dele? Não tem jeito, que ele nem aqui está. Aí um terceiro falou: vocês são tolinhos. Gente, nós vamos fazer um pãozinho redondinho, sem glúten, e nós vamos, quando o sacerdote consagrar a hóstia, olha a revelação, aquele pãozinho se transformará como que um mistério na carne, sangue, alma e divindade de Jesus. Aí o outro falou: rapaz, por que nós não pensamos nisso antes? Foi os que melhores entenderam, os que melhor entenderam a ideia de comer a carne e beber o sangue. Aí quando eles comem aquele pãozinho, eles estão vendo o que é pãozinho, ninguém viu outra coisa, isso é bobagem. Só que na cabeça deles, eles têm que estar assim: não é pãozinho, é a carne. Pronto. Aí Jesus, olhando para essa situação toda, porque os judeus, quando ele falou de comer a carne e beber o sangue, os judeus
ficaram alvoroçados porque eles pensaram numa espécie de canibalismo. Essa seria a ideia. Mas existe uma coisa chamada antropofagismo. Repita, antropofagismo. Antropos é homem, fagismo é de comer, comer carne humana. Esse é o sentido que Jesus quis imprimir em João capítulo 6. Quando ele diz, ele não falava de canibalismo, falava de antropofagismo. Alguém pergunta, qual é a diferença? Se o canibalismo é comer carne humana, antropofagismo é comer carne humana, qual é a diferença? A diferença é que o canibalismo, ele tem a carne humana como a dieta diária. Menino, vai buscar um braço de um homem para a gente poder almoçar? Vai buscar uma bochecha de um camarada bem forte para a gente poder cozinhar no feijão? Eles comem enquanto comida diária, é o canibal. O antropáfago, diferentemente, ele não come carne humana enquanto dieta. Não. Na verdade, a dieta dele são legumes, animais, peixes, não carne humana. Só que eles têm uma ideia, digamos que quando uma tribo vai lutar contra outra tribo, eles entram num combate, numa guerra, e a tribo daqui vence a batalha. E quando vencia a batalha, trazia o chefe, ou trazia os guerreiros como prisioneiros de guerra. Aqueles mais valentes, os mais fortes, os mais corajosos, os mais inteligentes. Vocês entendem? E ao trazê-los, pessoal, está aqui o nosso triunfo. E aí o que eles faziam? Vamos agora oferecê-los em sacrifício, e nós vamos comer a carne deles, não enquanto dieta diária, mas enquanto ritual. Porque eles pensavam, no momento que nós comermos a carne e bebermos o sangue dos nossos inimigos, todas as virtudes que eles possuíam passará para nós. O espírito deles vai habitar em nós. E se eles eram inteligentes, nós ficaremos mais inteligentes. Nós vamos absorver a inteligência, a força, a virtude, a coragem, a destreza, a areté dos gregos. E aí eles faziam um ritual, comiam nesse sentido de receber o espírito daqueles guerreiros para dentro de si, para que eles pudessem ficar mais fortes e mais tudo. Quem está entendendo? Quando Cristo diz em João 6, quem não comer a minha carne, não beber meu sangue, não tem vida, ele estava dizendo, vocês têm que comer, receber a mim para dentro de vocês, para que as minhas virtudes, o meu poder, o meu espírito habite vocês ricamente e vocês vivam por meio de mim dentro de vocês. Essa era a verdade que Cristo queria demonstrar, embora simbolicamente. Porque logo os judeus pensaram, então temos que comer a sua carne, nesse sentido aí que o Alexandre está dizendo. Jesus disse, gente, para de bobagem, a carne para nada aproveita, o sentido é esse, mas o que de fato, o modo como vocês vão comer essa carne, e o modo como vão beber esse sangue, não é comendo a carne e o sangue, mas é recebendo para dentro de vocês as minhas palavras. Quando você ouve a palavra de Cristo, você deve acolhê-la. Vai ser uma luta muito grande. Talvez nós nunca nos deparamos com essa realidade do acolhimento consciente e voluntário da palavra de Deus. Porque se eu perguntar se vocês acolhem, se todos acolhem, todos diremos o quê? É lógico, pastor. Eu estou fazendo o que aqui, nessa igreja? Só paulada, e depois vai nos acusar de que nós não estamos acolhendo a palavra. É lógico que nós estamos acolhendo a palavra. Eu digo de modo voluntário.
Eu digo de modo consciente. As palavras de Cristo, como vai dizer lá no livro do Apocalipse, quando é dito para João: come esse livro, e João come o livro, e João diz: olha, na boca é doce, mas quando chega no estágio do processamento do livro, é amargo. Então, eu me refiro àquele que diz voluntariamente e conscientemente: eu quero acolher as palavras de Cristo, comê-las, saboreá-las, eu quero meditar, eu quero compreender, eu quero que essa palavra se processe dentro de mim, ainda que no meu estômago seja amarga, mas eu quero essas palavras habitando em mim. Jesus disse: se eu estiver em vós, não, se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Aí tem um tanto de crente dizendo por aí: está vendo? Tudo o que a gente pedir será feito. Eu faço o desafio: se você estiver em Cristo, e as palavras de Cristo estiverem em você, você não pedirá tudo o que você quer, nesse sentido da palavra, mas você pedirá tudo o que Cristo quer, porque você vai estar completamente tomado e governado pelas palavras dele. Por isso que é garantido que toda a vontade sua, que não é sua, é de Cristo, porque você o absorveu e ele te envolveu de tal modo que não sobra espaço para o seu ego, para o seu eu pessoal, individual. Aí Jesus disse: olha, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito são o quê? São espírito e são vida. Queridos, nós não temos escolha, nós não temos saída, não há o que fazer. Ou nós vamos viver da letra, e a consequência fatalmente é a morte, ou nós vamos viver do Espírito, e viveremos. Para nós encerrarmos, abra sua Bíblia no livro de Jeremias, e veja o resultado desses dois caminhos. Capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem. Vocês sabiam que a última palavra do Antigo Testamento, a última palavra, ele começa lá em Gênesis, né? Capítulo 1, e vai até Malaquias, capítulo 4. O último versículo de Malaquias 4, e a última palavra do último versículo é exatamente a palavra maldição. Inclusive, quando o homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, participante do conhecimento, não somente participante, mas quando o homem decide viver por meio da letra, por meio do conhecimento, do seu próprio conhecer, a Bíblia diz que a terra se encheu de quê? De maldição. E então aqui o texto diz: maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Eu precisaria de muito tempo para explicar melhor essa primeira parte do texto, mas é porque a maioria de todos pensam: o maldito que confia no homem faz da carne mortal o seu braço e aparta o coração do Senhor, são os ímpios. Não é assim que os crentes pensam? Como nós não somos os ímpios, então nós não somos essa categoria. Só que essa palavra está sendo dito lá em Jeremias, ou por Jeremias, para quem? Para os eleitos do Antigo Testamento. Não era para os filisteus, nem jebuseus,
Não, era para Israel. Ou seja, Israel, ou pode ser hoje igreja. A ideia é a seguinte: se você for aquele camarada que vive por si, pela sua força, pela sua capacidade, que faz do seu braço mortal a sua força, e isso implica afastar o coração do Senhor, qual que será o resultado? Versículo 6. Porque será como, olha a palavra, será como. Será é passado, presente ou futuro? Futuro. Será como o arbusto solitário no deserto. Por que diz que será como um arbusto? É porque o engano, a ilusão é tão grande, que este homem que vive por si mesmo e faz do seu braço, da sua carne o seu braço, no momento ele não consegue perceber a sua condição, ele até se orgulha da sua condição. Ele pensa que está acima de tudo e acima de todos, que é o melhor, que é forte, que é poderoso, que pode, que é capaz, porque ele conhece, porque ele entende, ele domina. Aí o texto está dizendo, mas vai chegar uma hora que você não poderá escapar da sua real condição. Será como o arbusto solitário no deserto. Eu queria que vocês retivessem bem claramente cada uma dessas metáforas. O homem que faz da sua carne o seu braço mortal, ele será como um arbusto solitário no deserto. Pensa essa imagem. Arbusto já é uma coisa seca, não é? Destituída de beleza, de fruto, tem muito espinho, não é? Será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Mas Deus é maravilhoso. O bem ainda vem para uma criatura dessa. O camarada afasta o coração de Deus, confia em si mesmo, vive da letra, não está nem aí para nada, e o bem vem, porque Deus dá sol e a chuva, as bênçãos para os maus, para os bons, para todos. Só que esse camarada, que será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier o bem. O bem vem, mas ele não vê. Antes, ao invés de ele perceber o bem, receber o bem, experimentar o bem, agradecer pelo bem, não, ele morará nos lugares secos do deserto. Olha como a coisa complica, porque não diz, bastaria dizer que ele moraria no deserto, que já é seco por natureza, mas não, são os lugares secos do deserto, é o lugar mais seco que o próprio deserto. Morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Vocês sabem que o sal, ele tem muitas qualidades, mas o sal tem também uma propriedade de matar, de secar, de destruir. Habitar numa terra salgada, muito sal, tira toda a vitalidade da terra. Morará nos lugares solitários, na terra salgada e inabitável. Ou seja, qual é o resultado de se viver pelo seu próprio braço? Morte. Uma vida destituída de força, de vigor, como diz Paulo, a Timóteo, referindo-se aos cristãos nesta condição, ele diz: aqueles que têm aparência de piedade, mas negam, entretanto, o poder. Vocês entendem? O que é aparência de piedade? Fala, puxa, como a Vera
Ali é de verdade, é crente de verdade. Mas, e o poder dessa piedade dentro de você para agir, negando, entretanto, esse poder da vida piedosa, a força da vida piedosa? Só parece, mas não é. Tem nome de que vive, mas está morto. Agora o contrário, versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque Ele é, Ele não será. O homem maldito será como? O homem bendito é como? É como a árvore plantada. Então, olha a metáfora. Pense numa árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Pensa numa árvore recebendo frescor, água, vida, buscando no mais profundo tudo o que ela precisa. Assim é a vida daquele que confia no Senhor, é como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Para o homem maldito, vem o bem, não vem? Ele não vê o bem. Para o homem bendito, que é como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que estende suas raízes para os ribeiros, as águas, diz que não receia quando vem o calor. Vem o calor. O calor são as lutas, as dificuldades. Mas o que importa é que essa pessoa tem raízes profundas, raízes que se estendem, né, que estão ali radicadas em Cristo, recebendo dele a sua vida, o seu espírito, o seu vigor, as suas virtudes, e que venha o calor. O homem bendito, como uma árvore plantada junto às águas, que estende suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. Vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão, tem sequidão, e no ano de sequidão, não deixa, não se perturba. Já estava pulando, né? E no ano de sequidão, não se perturba, e nem deixa de dar fruto. Este é aquele que vive pelo Espírito. Em suma, nós precisamos voltar-nos para dentro de nós e encontrar aqui dentro de nós toda a vitalidade necessária. Alguém dirá: como assim? Não é para o alto que temos que buscar? Não. Onde é que está o Espírito de Deus? Ele não habita em você? Então ele está aí dentro, é aí que você tem que buscar. Onde é que estão inscritas as leis de Deus? Não é na consciência, na mente, no coração? É aí que você tem que buscar. Onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus está dentro de vós. É aí que você tem que buscar. Conhecer a si mesmo, conhecer o seu coração, conhecer a Deus e começar a procurar as mudanças interiores. Mas para isso não podemos nos ufanar, não podemos nos orgulhar como os judeus de terem uma aliança escrita em tábuas de pedra e nós em tábuas ou em folhas de papel. Nós não podemos ser enganados achando que tudo se resolve pela doutrina. A doutrina é importante para você conhecer como placas de sinalização, mas onde acontece de fato a vida cristã é aqui dentro.
quando aquelas palavras que nos trazem o entendimento ganham significado espiritual dentro do nosso coração. Somente aí nós poderemos dizer que o Espírito nos dá vida. É Ele que dá vida, nada mais além do Espírito Santo, o Espírito de Deus que está no espírito humano. Amém, meus queridos? Estamos aí diante desse desafio de compreender essa palavra e começar a buscar um relacionamento espiritual. Amém?